Olá, mais uma vez, hoje a coluna é em vídeo. Obrigado pela sua audiência. Eu recebendo hoje aqui o deputado federal Fábio Choquette, que está pré-candidato a deputado federal, ou seja, ele deve ir à reeleição nas eleições deste ano. Está passando hoje por Canoinhas, veio aqui nos visitar. Agradeço imensamente, prazer de estar aqui conosco. Obrigado, deputado. E começo logo lhe perguntando, né? Aliás, fazendo aqui uma contextualização. O senhor é o deputado federal mais jovem da história de Santa Catarina, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ednei. Olá, amigos do Portal J+. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje, batendo um papo, fazendo um resumo do nosso trabalho e, assim, com muita responsabilidade, né? Me tornei o deputado federal mais jovem da história de Santa Catarina em 2018, né? E a gente já assumiu muitos cargos de relevância para o Brasil. Secretaria de Comunicação do Congresso Nacional, né, no qual eu comandei a pasta por 2 anos, e agora como presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, num dos assuntos mais importantes do momento, que é o combustível. A gente fala de Minas e Energia, às vezes as pessoas ficam pensando, mas o que é exatamente esse setor, né? Existe, é um setor bastante amplo no Brasil, né? Imagino que os assuntos ali sejam muitos os que são tratados. Ednei, tudo que está 3 metros abaixo do solo, tudo que gera energia, distribui energia, e aonde a gente extrai a energia fóssil, que é o petróleo, passa na nossa comissão. Então, essa comissão é uma das mais importantes do Congresso Nacional, junto com a CCJ, né? Mas eu digo que nesse momento, o atual momento do Brasil, eu considero essa comissão mais importante, que ela tem um papel de muita responsabilidade, primeiro de tudo, em baixar o preço do combustível. E nesse segundo momento agora, a gente conseguiu essa redução do preço, em criar travas de segurança para que esse combustível ele não suba mais, né? A gente vê aí o Brasil em alto, a gente vinha num alto aumento do combustível e volta a falar, como presidente da comissão, a gente está por dentro do assunto, o maior problema foi o aumento do petróleo no mundo, eclodido pela guerra da Rússia e da Ucrânia, né? O senhor citou, falando aí sobre a questão do que está abaixo do solo, eu imagino que o senhor deve ter acompanhado, mas nós tivemos aqui já um assunto de mais de uma década, mas que agora recentemente teve mais um movimento, que é a questão de haver a tendência de uma empresa canadense explorar aqui o nosso subsolo na questão do xisto. Né? Você tem acompanhado isso? Porque para nós ainda é um assunto meio nebuloso. A gente teve a questão de saber que essa empresa realmente tem interesse e tem demarcado uma área aqui entre Papanduva e Mafra. A gente sabe também que há um levante por parte de entidades ligadas ao meio ambiente de que isso não ocorra, né? E a gente sabe que essa mesma empresa arrematou a PetroSix de São Mateus do Sul. Então a gente vê que está tendo uma movimentação, mas não há assim uma fonte oficial, a gente sabe assim geralmente por terceiros, não há uma fonte que diga, vai ser assim a questão. A gente já procurou até a Manhattan, que é a empresa, né, fazendo Manhattan, mas não conseguimos um retorno. Ednei, esse assunto, em 2019, eu me lembro quando, logo das primeiras vezes que eu subi aqui ao Planalto como deputado federal já empossado, esse assunto já circulava. A gente já viu uma movimentação das entidades públicas, das entidades sociais, com essa preocupação. Agora eu posso te falar, como presidente da Comissão de Minas e Energia, eu não vejo esse assunto em pauta, como, por exemplo, vou te citar a ACP do Carvão, no sul do estado, na ANREC, né? São 6.200 hectares que o Ministério Público não autorizou fazer construção, pavimentação, expansão de área, é muito grande. Por exemplo, só a região de Criciúma, o município de Criciúma tem 2.200 hectares que não pode construir e que agora a gente está fazendo um trabalho em 4 mãos, Ministério Público Federal, a Comissão de Minas e Energia, o Ministério de Minas e Energia e a ANREC, presidida hoje pelo prefeito Neguinho da Forquilinha. Né? A gente está fazendo esse trabalho e está já fazendo algumas liberações. Então, voltando agora aqui para o município de Canoinhas, a questão do xisto, a questão ambiental, a questão do município, eu vejo já algumas situações decorrentes e que a questão tanto do meio ambiente, desde que isso aconteça de forma segura, não vejo um problema. Hoje há um outro tipo de visão nessa questão de exploração, porém com muito cuidado. Acho que tem que ser feito mais audiências públicas, conversar com a sociedade, a empresa, qual é a empresa que está vindo aqui, o que ela tem a entregar para a região, para o município, e qual vai ser o tipo de exploração. Não há ainda um cronograma de trabalho. Como tu falou, né, Ednei, está meio nebuloso.
Eu acho que a gente não consegue enxergar de fato qual é a principal missão, o que a empresa quer aqui. Tem que ser feita mais audiências públicas e conversar. Esse meu pensamento está correto de achar, por exemplo, este terreno é meu, mas o que tem abaixo é do governo, ou seja, da União. E logo ela poderia terceirizar isso, vender, lotear isso para uma outra empresa? Hoje, de fato, a gente não detém o uso do solo, né? Quem detém é a União. A União pode fazer a exploração, ela tem esse mapeamento geológico do Brasil inteiro, que ele foi feito, se eu não me engano, em 1942 ou 43, um mapeamento de âmbito nacional, né? Onde a riqueza do solo é da União. Agora, imagina que eu sou dono de uma propriedade, daqui a pouco uma empresa vai se instalar e vai dizer, olha, saia porque a gente vai explorar o solo, e eu sou totalmente contra. Acaba com a tua liberdade e a segurança do indivíduo de ter a propriedade dele. É isso que os órgãos ambientais vêm dizendo, principalmente para os agricultores, tipo Panduva, Três Barras, que vai acontecer isso, né? Que aconteceria isso, de a empresa chegar, instalar o seu equipamento e fazer a sucção do solo. Também não é assim, sabe? De maneira nenhuma vai tirar o agricultor, e eu sou totalmente contra isso e concordo que não possa ser feito dessa maneira, tirar o agricultor, ou onde está a plantação dele, o agronegócio dele, ou mesmo a agricultura familiar, tirar para essa empresa explorar. Por isso que não aconteceu ainda, porque não é simples isso acontecer. Isso tem diversas questões jurídicas, burocráticas, e até mesmo a própria legislação não permite que você tire o indivíduo da casa e acabe com a propriedade. Quando eu tenho uma escritura, quando eu sou dono de uma terra, eu tenho a propriedade e a posse, inclusive, dessa terra. Então eu não vejo com facilidade isso acontecer. Desses 4 anos que o senhor teve lá em Brasília, o senhor já foi um dos que mais trouxe recursos aqui para Canoinhas, né? Pelo menos R$500 mil na saúde recentemente. Saiu uma reportagem no portal ND+, comparando seus gastos, dizendo que o senhor foi o deputado mais caro do Estado. Gostaria que o senhor fizesse esses parâmetros aí. Importante essa tua pergunta, né? Quando eu me elegi, e eu não tenho vergonha de falar, eu não conhecia Santa Catarina. Sem vergonha nenhuma de falar, com muita humildade, eu não conhecia. Comecei a rodar o Estado. Então, logo depois dos primeiros 15, 20 dias, conhecendo a realidade de Santa Catarina, veio um fator muito importante. Hoje, Santa Catarina tem mais ou menos 7 milhões de catarinenses, um pouco mais que isso. 50%, ou seja, 3 milhões e meio do catarinense mora em 30 cidades. Os outros 3 milhões e meio moram em 265 municípios. O que isso quer dizer? Que Santa Catarina é um estado de cidade do interior, cidade pequena. E cada cidade tem a sua realidade. A realidade de Canoinhas não é de Papanduva. A realidade de Canoinhas não é de Três Barras. E isso tudo a gente tem que conhecer e a gente tem que visitar. Lembrando que Santa Catarina é o 6º estado que mais contribui com a União. O 23º estado em receber esse recurso de volta. Então é uma injustiça muito grande com o nosso estado. O papel do deputado federal, claro que é legislar e fiscalizar o estado, a União, certo? Porém, eu boto mais um papel para os nossos deputados federais. Trazer o recurso de Brasília. Enquanto a gente não tiver a revisão do Pacto Federativo, a inversão dessa pirâmide fiscal e financeira, ou seja, o mais Brasil, menos Brasília, deixa mais na cidade, mais no estado, a gente tem que ir para Brasília e buscar o recurso de volta. Só nesses meus 3 anos e meio a gente trouxe para o Planalto Norte quase 18 milhões, 17 milhões e 800 mil reais. O dinheiro é meu? Não é meu. É dos prefeitos? Não. É nosso. É do nosso estado que foi para Brasília em forma de impostos e que de Brasília foi para outros estados. Santa Catarina é um estado muito pequeno e que produz muita riqueza. Temos estados maiores, que têm mais população, mas que produz pouco. Então o cobertor fica curto, uma vez que tu tem que botar lá no norte e no nordeste, destapa o sul, o nosso sul e o nosso Santa Catarina. Então eu vejo que o nosso papel é mandar recurso. Aí na hora de mandar o recurso, como é que você manda o recurso sem saber a devida importância daquele dinheiro estar lá? Né? Então hoje de manhã, por exemplo, eu tomei café com a nossa vereadora aqui e ela citou, olha, eu preciso reformar 3 postos de saúde. Então ela sabe, ela está aqui, ela sabe a dificuldade e que a necessidade, porque ela está todo dia cobrando e sendo cobrada, inclusive. A população sabe onde é que o vereador mora, não sabe onde o deputado federal mora. Agora a importância da gente fazer essa ligação, isso somente você estando no município. Então eu sou muito de rodar, rodar, rodar e rodar. Além de conhecer o nosso estado, ver as dificuldades, levar para Brasília e, de fato, ser resolutivo em Brasília. A gente está chegando nesses 3 anos e meio em quase 300 milhões de reais de volta para o nosso estado. Isso é segurança pública, saúde, educação, agricultura, infraestrutura. E eu estou fazendo o meu papel. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação,
que é trazer o recurso. Porém, estando na estrada, você tem um custo. Tem um custo de combustível, de hospedagem, sabe? Infelizmente, os preços subiram demais do combustível e hoje é R$1 o quilômetro e o nosso estado é um estado muito grande e que, de fato, tu tem que estar... Essa é a minha visão como deputado federal. Estando lá, aproximar Brasília do município, talvez o município mais longínquo, Dionísio Cerqueira, Porto União, Papanduva, Passo de Torres, Jaraguá do Sul, Massaranduba, fazer essa aproximação. E essa aproximação só acontece com o deputado estando no local. O senhor foi eleito na onda bolsonarista, né, de 2018. Teve muitas pessoas que eram novatas, né, na política e que acabaram sendo eleitas, né? E o presidente Bolsonaro, ele sempre foi muito crítico do Congresso Nacional, né, do papel do Congresso Nacional. Hoje a gente vê que boa parte do orçamento está na mão do Congresso. O Congresso tem um amplo poder de decisão sobre o destino do orçamento. Como é que você vê essa questão de uma certa forma, aí uma contradição do que o Bolsonaro disse quando foi eleito lá em 2018? Eu vejo que o orçamento, e estando lá nesse primeiro mandato, a gente achava que as coisas eram mais fáceis. Eu cheguei lá, para ter uma noção, com 15 leis que eu queria fazer. 15. E a minha primeira lei talvez seja aprovada agora no segundo semestre, que é a lei de mudar a pirâmide do BNDES, né, emprestar mais para o microempreendedor individual, empresário de pequeno porte, quem precisa do recurso. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu vi o orçamento sempre teve na mão do Congresso. E vou te responder por quê. Porque quando tu ia lá e fazia um convênio, a prefeitura cadastrava um convênio com o Ministério da Agricultura, uma máquina agrícola, por exemplo. Chegava lá o prefeito, eu preciso destravar isso aqui. Ah, mas tem que vir com um deputado aqui, né? E o deputado que entrava lá era só o deputado da base. Hoje, o orçamento, de fato, está na mão do Congresso. Se eu não me engano, no Congresso está hoje 17 ou 18 bilhões para fazer o RP9, certo? Indicar para os municípios. Então, assim, todos recebem, certo? Eu vejo hoje todos os deputados, inclusive deputados do PT recebem orçamento do RP9 também. Isso acaba aproximando Brasília do município, certo? Para ter uma noção, se eu não me engano, de RP9 a gente destinou um pouco mais de 100 milhões para o Estado. Isso o que é? Isso é o dinheiro que estava lá, que seria o Mais Brasil, Menos Brasília, e a gente está fazendo aquele caminho inverso, dando um bypass no próprio Pacto Federativo e trazendo mais para o município. Então, assim, é claro que nós temos uma disparidade. Tem deputados lá que, enquanto eu recebi 100, receberam 400, 500, 600. Então, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas hoje eu vejo de forma muito importante. O presidente Bolsonaro teve no Congresso, se eu não me engano, durante 7 anos, 7 mandatos, certo? E agora está lá. Então ele sabe como é que a coisa funcionava antes e agora está tocando nessa questão. Eu acho que até simplificou, sabe? A questão do RP9 simplificou. É mais dinheiro estando de fato nos municípios. Essa questão também, quando você assumiu, via lá muitos dos seus colegas, não me recordo de ter visto você fazendo isso, mas era transmissão ao vivo, live direto do Congresso Nacional, tem até uma foto icônica, né, em que eles não olham, nenhum deles está olhando para a mesa diretora, mas sim para o seu próprio celular, né? Eu vi essa foto, isso, aquela euforia mudou um pouco. O que fez eles mudarem, né? Ou vocês mudarem? Todo mundo chegou lá, né? Por exemplo, eu nunca fui vereador. Eu não tive experiência no legislativo municipal na minha cidade. Aí eu tive que chegar em Brasília e criar uma experiência num legislativo federal a nível nacional. Então, a gente achava que a coisa era muito mais fácil. E aí no começo do mandato dava tempo de fazer live, né? Dava tempo de fazer selfie. A gente foi criando uma responsabilidade conforme a gente foi vendo a burocracia, a demora que as coisas para acontecer no Brasil. Volto a te falar, eu cheguei lá com um pacote de lei que eu queria aprovar, e aí a gente viu que a nossa primeira está sendo aprovada agora, no final do ano, passa em muita comissão, e muitos deputados vão para defender o seu interesse, por isso que as coisas demoram para acontecer. Então, assim, eu acabo que eu não tenho uma rede social muito forte, porque o meu negócio é mais, eu sou muito municipalista, de liderança, de estar no município, conhecer a cidade, sabe? Então, assim, eu acho que também a própria realidade botou vários deputados no nível de falar assim, olha, a live não vai resolver o problema da rua, não vai resolver o problema da pavimentação, não vai resolver o problema da UBS. O que vai resolver o problema é eu ir lá no ministério, cobrar, ir na comissão, fazer o meu papel como legislador e voltar para o nosso estado. Eu percebo, como tu falou, caiu muito essa questão da live, da selfie, né? Eu acho que o momento agora, o Brasil precisa disso, que o deputado volte para sua base
e dê essa resposta à sociedade. A onda bolsonarista de 2018 em Santa Catarina se repete na mesma proporção neste ano? Eu acredito que não. Eu acredito que o Bolsonaro ganha aqui, o nosso presidente ganha com a mesma margem, talvez um pouco mais, porém o voto ele vai ser mais consciente, não vai mais votar em número. Eu fui efeito do número. Eu era o 1777, né? Não era o 1717, era o 1777. Porém, quando a gente ia pedir o voto, eu quero só 17, só 17, só 17. Hoje eu vejo não, eu vejo um eleitor mais consciente. Ele pode votar no presidente Bolsonaro, porém ele quer saber em quem ele está votando, por que ele está votando. Aconteceu em Santa Catarina também o efeito Moisés, né? Votou no 17 sem saber quem era o governador e acabou que muitas pessoas acabaram se decepcionando com ele, né? E até a própria Assembleia criou isso quando faz os dois impeachment, um por conta de procuradores, o medo dos procuradores vão impeachment o governo. Então, eu acho que o eleitor, nessa eleição, ele vai estar consciente em todos os cargos. Ou eu vou votar no Bolsonaro ou eu vou votar no Lula. Peraí, o eleitor catarinense é um eleitor muito consciente, um voto qualificado. Eu vou de Bolsonaro. Agora eu vou para deputado federal. Quem é meu deputado federal? O que ele fez? Quais são as propostas dele? E não estou falando que pessoas novas, assim como eu, em 2018, não vão ter vez. Vão querer, sim, o eleitor saber qual é a proposta, o que ele quer entregar para o futuro do catarinense, assim como deputado federal, deputado estadual, governador, senador e o nosso presidente Bolsonaro. Eu acho que não vai mais ter aquela onda que teve em 2018. Porém, eu acredito ainda na vitória do presidente Bolsonaro aqui com mais de 70% dos votos. O Gia Loureiro esteve aqui, disse que é simpatizante do presidente Bolsonaro, mas vocês têm uma candidata à presidência, né? Pelo menos até a sexta-feira, que pode mudar alguma coisa, né? Mas eu queria entender essa questão de vocês com relação à presidência da República, considerando que vocês têm uma pré-candidata e considerando que o Jorginho Melo tem aparecido muito mais com o presidente Bolsonaro do que o Gia. Claro, até porque o senador Jorginho teve na CPI, é senador, é da base aliada, e o ex-prefeito Jean, nosso pré-candidato, estava aqui na prefeitura, mas tem o mesmo alinhamento, até porque o coordenador de campanha do Jean é o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, muito ligado a Bolsonaro também. Então eu vejo que são várias candidaturas, e que bom que aqui a gente tem vários palanques para o presidente Bolsonaro. Isso é muito importante. Vou falar por mim. O meu partido tem uma candidata a presidente da República. Foge da minha mão, eu não sou presidente nacional do partido, esse poder de decisão de lançar ou não é do partido. Agora, o meu apoio é incondicional ao Bolsonaro. Até porque em 2019 e 2020 fui o deputado federal mais fiel, o que mais votou com o presidente no Congresso Nacional, certo? Meus votos eram alinhados ao governo. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem dois caminhos. Ou a gente pega o caminho da esquerda, diga-se Lula, é um caminhãozinho, uma bifurcação, esquerda, Lula, a gente vai voltar no tempo, não é 10, 12 anos, a gente vai voltar no tempo 30, 40 anos. Vai ser muito difícil o Brasil, pela inversão de valores, pela cercear a nossa liberdade, e é isso que a esquerda quer. E o outro caminho é o caminho da direita, do presidente Bolsonaro. Então eu já abri meu voto diversas vezes, o meu voto é Bolsonaro, votei a primeira, voto segundo e peço o seu voto também ao presidente Bolsonaro. Muito bem, conversei com o deputado federal Fábio Choquette, né? Aliás, isso é um trava-língua, aliás, não trava-língua, mas é um perigo, porque a gente corre o risco de errar, né? Uns falam com o CH, né, ao final, mas na verdade é Choquette, né? Choquette, Fábio Choquette, então, que conversou com a gente hoje aqui sobre o cenário político, ele que é pré-candidato, né, à reeleição para deputado federal. Fábio, eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa coluna, do J+, e espero revê-lo em breve. Eu que agradeço, é um prazer, e agradeço vocês por estar abrindo o espaço aqui, né? Volto a falar que as nossas lideranças, hoje a gente teve com a Sol, nossa vereadora, tomando um café, que é a nossa liderança aqui no município. Silmara. Nossa amigona. Então, assim, quero agradecer mais uma vez por abrir o espaço aqui pra gente, a gente está à disposição. Um abraço, obrigado por ter acompanhado. Até a próxima.